um OVNI é flagrado sobre uma pista de pouso de um aeroporto. Militares deslocam-se até o local, chegam a atirar no objeto. Quer saber o que aconteceu? Eu te conto tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Lechiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Você já se inscreveu no canal? Já curtiu todos os mais de 300 vídeos? Já marcou o sininho, um lembrete para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado? E comentar. Já comentou em algum vídeo, em todos os vídeos, deixando a sua opinião? Ela é muito importante. Então faça isso, para que o canal continue crescendo e você sempre com mais informação. Vamos então para esse caso incrível que aconteceu no Chipre em 1983. Pafos é uma cidade portuária no sudeste da ilha de Chipre, a capital do distrito homônimo, que foi um dos mais célebres centros de peregrinação do antigo mundo grego, pois era onde se pensava ter nascido a deusa grega Afrodite, além de ter sido a capital do Chipre na época dos gregos e romanos. Apesar de ser um pequeno país geograficamente, a casuística ufológica, apesar de ser pouco divulgada, conta com um dos mais espetaculares casos que já ocorreram envolvendo militares. O incidente começou no dia 10 de maio de 1983, quando por volta de 10h20 da manhã, controladores de tráfego aéreo do Aeroporto Internacional de Pafos registraram nos seus radares a aproximação de um objeto a grande velocidade. Timos Stroctus, uma das testemunhas na torre de controle do aeroporto, disse que a velocidade desse objeto era superior a 2.000 km por hora, algo impossível para um avião naquela época, e além disso, não havia nenhum avião programado para pousar no aeroporto naquela manhã. Imediatamente, a Força Aérea Cipriota foi alertada. Na base havia um destacamento militar especial de defesa. Esse destacamento do exército do Chipre também foi avisado. Entre os militares estava o sargento Tel Hassan. Ele e mais 2 soldados pegaram um jipe e deslocaram-se para a cabeceira da pista, sempre em contato de rádio com a torre de controle. Quando os militares chegaram à cabeceira da pista, procuraram a tal aeronave. Enquanto isso, o pessoal da torre de controle relatava que o objeto estava cada vez mais próximo. Foi quando os militares viram um OVNI pela primeira vez. Eles estavam diante de um objeto discoide com mais de 15 metros de largura e 6 metros de altura. Ele tinha um aspecto metálico como aço, mas muito liso e brilhante. Por toda a lateral havia luzes brancas que piscavam alternadamente. Não era possível ver portas ou janelas. O OVNI estava a menos de 200 metros da guarnição, que disse que o objeto se parecia com os clássicos discos voadores vistos em filmes e fotografias. Apesar do tamanho e da distância, as testemunhas não ouviram nenhum som vindo dele. Era completamente silencioso. Da torre de controle, Timos e seus companheiros observavam boquiabertos o objeto sobre a cabeceira da pista a pouco mais de 40 metros de altitude. Era uma visão incrível. Eles viam o OVNI e a equipe do exército logo abaixo. De repente, um dos soldados da equipe simplesmente surtou e apontou sua arma para o objeto. Antes que fosse contido pelo sargento Tel, ele fez 2 disparos. Para a surpresa deles, as balas não atingiram o OVNI. Uma espécie de campo de força surgiu e interrompeu a trajetória dos projéteis. Quando as balas atingiram esse campo de força, parecia que ele se moveu como se fosse uma gelatina quando você a sacode. O temor agora
era de um revide por parte do OVNI. Mas, ao contrário disso, o objeto desceu ainda mais, ficando a poucos metros do solo. Suas luzes começaram a brilhar mais forte, a ponto de cegar quem tentasse olhar diretamente para ele. Da torre de controle, os controladores não conseguiam mais ver o objeto, apenas uma forte luz. O rádio de comunicação não estava mais funcionando. Todos os sistemas da torre de controle tinham apagado. Na cabeceira da pista, os 3 militares observavam com atenção cada acontecimento sem mexer um músculo sequer. Foi quando surgiram 3 tripés embaixo do OVNI e o pavor tomou conta deles. Ao tocar no solo, os trens de pouso levantaram poeira e se ouviu pela primeira vez um som, que era parecido com um macaco hidráulico soltando pressão. Por uns 5 segundos, parecia que o mundo tinha congelado. Os 3 militares, olhando aquela cena e tudo mais, parado. De repente, parecia que uma porta iria se abrir. Era como se ali existisse uma porta, mas ela era tão bem encaixada no corpo do OVNI que era praticamente invisível. Neste momento, eles pensaram que de dentro da nave sairia seu piloto ou tripulação. Foi quando ouviram sons de turbinas de avião. Na torre de controle, Timos observava a luz sobre a pista de decolagem do aeroporto. Foi quando também ouviu o som de turbinas de aviões a jato. Ao olhar para a sua direita, 2 caças da Força Aérea Cipriota aproximavam-se. Os aviões passaram sobre o aeroporto e fizeram uma volta para passar novamente. Nesse momento, a luz do objeto diminuiu, deixando sua forma de Scud novamente aparente. Mas em menos de 3 segundos, o OVNI decolou horizontalmente e disparou na direção do céu, antes que os aviões retornassem. Só o que restou na cena foi o Jeep e os 3 militares nele. Vendo que os sistemas tinham voltado a funcionar, Timos entrou em contato por rádio com o sargento Tel, perguntando se eles estavam bem, que respondeu que sim, atordoados, mas bem. Os aviões tinham tentado perseguir o objeto, mas não lograram êxito e retornaram à base. Em seu relatório, o sargento Tel relatou que assim que ouviu o barulho das turbinas do avião, a porta que iria se abrir pareceu que foi fechada de novo. Os trens de pouso foram recolhidos e o OVNI decolou. No mesmo dia, todos os militares e controladores da torre foram interrogados por oficiais da aeronáutica do Chipre, que, ao contrário do que acontece nesses casos, não ordenou que ficassem em silêncio. Então, o que achou desse caso? Incrível! Não é recomendável atirar contra um objeto voador não identificado. Ele pode revidar. E você, o que achou? Conte, comente, dê a sua opinião aqui embaixo. Nos vemos na próxima. Um abraço e até mais.